bem-vindos, os visitantes, até o Thiago, que mora aqui também trabalha com o meio ambiente. Falar sobre meio ambiente em meia hora vai ser a coisa mais difícil da minha vida. Porque eu nasci no bosque, eu nasci em Olambra, eu nasci no bosque em Pirititingui, onde ainda tinha bosque antigamente. E eu sempre vivi com peixes assim por diante, portanto eu me sinto bastante confortável em falar de um tema da qual eu não consigo fugir: educação e meio ambiente. Tá? Mas a equipe da Afra Balazini, que justificou a ausência dela hoje, né? Franz, eu, Paulo Van Broek, Petrus Veu, que me ajudou à distância para discutir, e o Nivaldo Marchiotto, que está aqui também. Essa foi a nossa equipe. Então, a gente podia não começar por final, vamos começar por meio ambiente. Então, não tem que ser no mouse, tem que ser na frechinha. Está cada vez mais visível, né, que o mundo é pequeno e que se a gente fizer uma coisinha aqui vai afetar em outro lugar, e as pessoas estão começando a ter essa percepção, né? O mundo está mudando, o efeito climático está acontecendo em grande e pequena escala. Então essa preocupação que o Conviva tem de juntar pessoas, entre as quais o grupo do meio ambiente, faz com que a gente queira que o nosso pedaço seja exatamente da forma mais confortável, da forma mais gostosa possível e mais responsável na questão ambiental possível, né? Eu morei quase 20 anos em São Paulo e todo mundo quer voltar para casa justamente por esse conforto, e visitantes, que hoje já são moradores, né, querem usufruir que a Olambra tem de bom por hora. Se a gente conseguir implantar todos os projetos que estão sendo pensados, não só na questão ambiental, a gente vai ser um ícone, vai ser uma referência, e não é fazer isso pela referência por referência, e sim porque nós queremos que seja com a qualidade total, né? Então, o mundo inteiro está discutindo. A ONU está dentro de suas 17 grandes metas. Então, isso para a ONU 2030, a gente também pode ter um plano para que a gente consiga atingir o máximo, não para atender a ONU, mas para atender as nossas necessidades, ou o que a gente acha que é importante, o que a gente dá valor, que é a vida. Então, quando se pensa vida, você pensa, obviamente, na questão do meio ambiente. Não tem como desvincular essa questão. Aí, como que qual foi a metodologia usada? É que realmente tem que fazer isso. Não, você me diga para mim quando que tem que fazer. Vamos cobrar um código? Pronto, essa parte. Fizemos reuniões, tentamos fazer a cada 15 dias, no horário que todo mundo pudesse participar. Nem sempre todo mundo pôde estar presente, mas todo mundo colaborou de uma certa forma. Uma das primeiras estratégias que a gente fez foi resgatar o que a gente já tinha pensado na época do prefeito Brandão. Então isso nos ajudou bastante, porque na época do prefeito Brandão, a Lídia está aqui, também fez parte. A gente pensou em bastante coisa, oferecemos isso para então o prefeito, que agradeceu bastante e tal, beleza, e hoje nós estamos retomando o que a gente... Mas muita coisa boa aconteceu, tá? Então, a expertise da Afra, o jeito do Chico pensar, o experiência do Nivaldo e do Paulo, acho que foi fundamental para formatar o que a gente está apresentando aqui, mas obviamente está super aberto, são apenas ideias, viabilizá-las vai ser um outro grande desafio, ou até priorizar o que a gente fez vai ser já um desafio. Próximo. Então, uma das... que era o reflorestamento, né? Então, se eu puder só voltar um pouquinho, por favor. Nós pensamos em uma série de temas básicos: reflorestamento, segurança hídrica, qualidade do ar, permeabilidade do solo, biodiversidade, saneamento, lixo e reciclagem, educação ambiental e incentivos ambientais, e essa visão holística que é o que está sendo promovido pela Conviva mesmo, que é obrigatório a gente trabalhar com os outros grupos, ou com todo mundo, por sinal, senão a coisa não acontece. Não é porque eu quero, que o Chico quer, ou porque alguém quer. É porque é uma necessidade da forma que tem que ser desenvolvida por forma de grupo. Tá? Então vamos falar do reflorestamento. Tá? Uma das primeiras ideias, isso aqui é uma árvore que está localizada, já está georeferenciada. Então uma das ideias, inclusive, é georeferenciar todas as nossas árvores de grande porte.
Mas o número 1, Chico, próximo. Uma das ideias é definir áreas a serem utilizadas pelas escolas do projeto de reflorestamento. Né? Depois da educação ambiental, a gente vai voltar nisso. Vamos fazer educação ambiental nas escolas, mas nós temos que definir áreas onde isso pode acontecer. Para que seja organizado, para que seja tudo bem organizadinho, porque todo mundo que passa lá fala assim, essa árvore eu plantei, ou está sendo mantido. Então, educação na escola tem primeiro a ver aonde que nós vamos fazer isso. Manutenção das reservas existentes. Nós temos bastante fragmentos ambientais aqui, né? A cachoeira, um deles, mas lá no Aldo Bruno, lá para cima, no Pica-Pau, é que a gente fala muito em apelido aqui, então, o casal que chegou agora, né? Mas é um fragmento super bonitinho, mas que está sendo tomado pela trepadeira. Então, como nós vamos preservar o que a gente já tem? Primeiro desafio. Segundo desafio, juntar os fragmentos que a gente tem. De repente, há acho que meio ano atrás, eu saí da Casa Bela, tinha um tatu andando aqui. Como é que veio parar um tatu aqui? Né? Eles estão procurando, eles precisam de um espaço. Então, o segundo grande passo é fazer corredores ecológicos, onde os animais podem trafegar tranquilamente para ir de um outro para poder sobreviver. Peguei um exemplo da Holanda, só para provocar, né? Já que nós vamos ter o rodoanel aqui no futuro, quem sabe a gente faz pontes ecológicas, onde a gente junta um fragmento com outro fragmento por cima. É apenas para provocar um conceito diferente, né? Mas nós temos que ter, da forma mais simples possível, corredores que emendam os fragmentos florestais. Segundo, preservação das árvores existentes. Quais são as árvores que nós temos aqui que a gente acha que tem que ser preservadas a priori? Por isso que eu apresentei aquela primeira foto lá. Bom, vamos lá. Com qualquer GPS de mão você pode georreferenciar as árvores, cataloga as árvores, põe até talvez uma plaquinha, aí todo mundo vê aquela plaquinha e fala, nossa, esse aqui é um pau-brasil, esse aqui é um IP, esse aqui é isso e aquilo. A pessoa começa... Já está no tempo? Não, mas... É que você está fazendo assim. Oi? Ah, entendi. Nossa, o cara é muito... Bom, então vamos ser mais sucintos. Plantio de alamentos, ruas, estradas. Por que não vamos plantar? Mas vamos plantar árvores corretas, que não tenham depois problema com fiação, que vem lá, todo mundo poda, fica aquelas árvores, parecem a cruz lá. Não, vamos pensar em que tipo de árvores que são adequadas para onde. Né? De preferência os animais, árvores que atraem pássaros, por exemplo. Que no outro item da biodiversidade a gente quer fomentar o turismo ecológico. Porque o cara se dá o trabalho de sair de São Paulo para vir aqui só para ver uma espécie que nós temos aqui. Ou para passear nas alamedas que está cheio de passarinhos. Você não precisa ter gaiola, não precisa comprar uma gaiola para ter passarinhos. Se plantar uma árvore frutífera, já tem um passarinho cantando para você. Bom, recuperação dos matos ciliares das nascentes. Temos 127 nascentes de Holanda, já foi feito um trabalho bastante grande de recuperação. Vamos aumentar essa recuperação e vamos preservar essas nascentes. Todos os agricultores, os donos, começam a perceber que é importante a preservação das matas ciliares, dos brejos. Antigamente, quando o negócio ia ruim, o que a gente falava? A vaca vai para o brejo. Com isso, muitos brejos foram secos. E também por causa do programa de governo de plantio de arroz, e tem toda uma coisa. Hoje, mexer num brejo é você ser insano, que você percebe que é lá que está a sua nascente. Né? Recuperação dos matos ciliares. Aqui um exemplo, aquela lagoa lá embaixo que do Ronald Kibos, para quem conhece aqui, né? Aqui está o clube, Feldhall, que é os escoteiros. Olha aqui, foi feito um plantio. Depois, com o sobrevoo de drone, depois de alguns anos, você já vê a mata formada, bonitinho. Então é possível fazer isso. Né? Próximo. Erradicação de espécies. Está um absurdo a quantidade de leucênios que foi trazido por um pesquisador da Europa, da África para cá. Porque lá ele tinha gado que come leucênio, porque lá não tem o que comer também. E trouxe, o Brasil tem empesteado mesmo de leucênios. E são aleropáticas, quer dizer, onde tem leucena, ela solta uma química que não aparece outras espécies por baixo. E se nós queremos recuperar a biodiversidade,
você é obrigado a permitir que as espécies consigam competir entre elas e assim formar um bosque sadio. Muito usado antigamente as patólias, elas são danosas para abelhas, são danosas para beija-flor, elas são bonitas, mas elas são danosas. Então, um programa de erradicação total incentiva a erradicação do leucenas, parabéns. E você cortar uma leucena com esses milhões de sementes, você vai levar 4, 5 anos de manejo daquele lugar para finalmente conseguir erradicar a leucena. Mas que é uma praga, é. E a Olambra está sendo tomado. Você vai para a Trungueira, lado esquerdo, lá quando não vai engorvar, é bonito até, de tanto verde, mas é uma afronta. Mais rápido, né? Eu falei que é difícil. Dá destaque ao Guia das Árvores, né? Implantar projetos interdisciplinares nas escolas voltados à questão da árvore. Usar a árvore como um elemento interdisciplinar, matemática, ciências, biologia, todo mundo trabalhando em cima de um tema. E você vê o moleque beijar a árvore que ele planta, né? Criação do Parque da Vida. Já propus isso para 4, 5 prefeitos, né? Acho que o Fernando agora está aberto. Quando nasce alguém, ou quando vem uma visita morar aqui, em homenagem, vamos plantar uma árvore com uma etiquetinha. Qual o nome do senhor? Thomas. O Thomas levou o número 427. Toda vez que ele vai lá, minha árvore, e vai lá e cuida. Isso chama-se cidadania. Você se sente pertencendo ao município. Quando nasce, né, vamos fazer isso, um bosque da vida. Eu até propus quando alguém morre também. Mas aí eu acho que o pessoal achou que está exagerando um pouco, né? Para plantar uma. Outro problema, as nascentes, os córregos. Nós somos um município pequeno, dependemos de outros municípios tomar a decisão. Jaguariúna, Santo Antônio tomam a decisão em cima das nossas nascentes. Opa, vamos conversar sobre isso. Chico. Já foi? Não, primeiro. Eu sempre tenho que. Qual a qualidade da nossa água? Qual a qualidade dos nossos recursos hídricos, né? Em Nova York o pessoal comprou de volta um monte de fazendas, fez de novo a zona meandrica dos rios, e a quantidade de químicos que eles usam para tratar a água é bem menos, porque a água vem mais limpa. Então nós temos que preservar nossas nascentes, a mata ciliar, e preservar a bacia hidrográfica, porque preservar só a mata ciliar não é suficiente. Você tem que olhar o todo. Gestão dos recursos hídricos, né? Mapear, dimensionar e cadastrar copos da água. Vamos mapear. Eu sei que o córrego é Palha Grande, então, quanto de água ele fornece para futuros projetos, quanto na chuva, na seca, como é que funciona isso? Dimensionar, análise da qualidade de água e sedimento. Como é que está o sedimento, contaminação do sedimento? Existe ou outro? Se não existe, ótimo. Se existir, cadê a fonte? Vamos secar a fonte de contaminante. Avaliação da ocupação das cabeceiras, né? O que está sendo ocupado? E preservação dos nascentes e matas. Próximo. Avaliar o grau de assoreamento. Se você olhar o nosso lago, eu até esqueci o nome. De baixo, totalmente assoreado, totalmente exagero, mas muito assoreado. Qual que é a origem desse assoreamento? Vamos pegar a origem. Não adianta você desassorear enquanto você não resolver a causa disso, né? E o que fazer com o material, né? Estratégia de uso contínuo da água. Saneamento rural, né? Existem várias opções. Avaliação da perda de água e tubulação. Definir política municipal. Esse, na verdade, ia ser o primeiro, né? Uso de cisternas e loteamentos. Por mim, nenhum loteamento, eu começo por minha própria casa, nenhum loteamento poderá ser aprovado se não tiver uma cisterna e se tiver no mínimo 30%, 40% de águas permeáveis. Senão a gente joga toda aquela água para o córrego e em 2 minutos ele vai embora. Precisamos tentar segurar essa água. Portanto, se você, depois vou falar disso como incentivo. Próximo. Promover o reuso da água. Eu fico indignado, o pessoal do Abatedouro trata a água quase dá para beber. E a gente joga isso na estação de tratamento. Por que não vamos mudar o paradigma? Reutilizar essa água para irrigação de jardins, por exemplo. Ou até mais ousadamente falando, repor essa água no próprio Lago do Holandês. Opa, você quer tratar água? Você vai usar. Tem um monte de municípios que obrigam o cara a capturar água
a jusante, da onde ele lança. Olha que ideia boa. Faz o cara melhorar a qualidade de água dele. Promover wetlands no saneamento rural. Já temos um caso aqui, super eficiente, super barato. Dá para resolver um monte de problema de contaminação. Introduzir o PSA, pagamento por serviço ambiental. Eu posso usar água que eu quiser, mas eu pago a mais se eu estou abusando da minha água. Então, o critério de pagamento por serviço ambiental para pagar as pessoas que protegem, para que eles garantam a minha água. A água é um bem universal, todo mundo tem direito, mas eu não tenho direito de ficar lavando calçada com água. Esse não é um direito que eu tenho, né? Então, vamos repensar isso aí. Cadastrar os poços caipiras e artesianos para poder fazer uma previsão do lençol freático nosso. Daqui 10 anos, como é que está o meu lençol freático? Depois eu falo outra coisa que escapou. Não, tá aqui. Pode ir, pode ir. Qualidade do ar. Tá? Não tem uma figura de cheiro, nada, essas coisas, mas às vezes aparece um cheiro diferente aqui. Mas talvez pensar na qualidade do ar, quantidade de carros que temos aqui. Então, questão, por exemplo, podemos repensar, como eu vou apresentar depois, só usa quem Utrecht, daqui uns anos, e na cidade de Utrecht, está proibido ter carro combustível lá. Só carro solar. Olha que ideias boas, né? Eu sei que nós estamos longe disso, mas daqui a pouco nós estamos lá. Permeabilidade do solo, implantar curva de nível, avaliar locais de erosão, definir política de uso e ocupação do solo, né? Aonde que eu posso colocar o quê? Que indústrias eu quero receber? Que empreendimentos que eu quero receber que vão poluir com o quê? Ou não vão poluir? Dá preferência para quem não polui, para quem é zero carbono, por exemplo. Gramas permeáveis nas calçadas, né? Vamos repensar as calçadas, né? Programa de orientação do produtor, uso agrotóxico, e assim por diante. Próximo. Biodiversidade. Fomentar plantio de árvores nativas. Você vai plantar uma árvore, se tem a questão da compensação de árvore, eu vou derrubar uma árvore, que é possível que seja necessário derrubar uma árvore, tudo bem, vamos repor de 15 árvores, que é a lei de Olambra, eu proponho 20. Por que 20? Porque é para acelerar essa recuperação ou a reabilitação da nossa cidade. Nós temos que ter critérios técnicos. Fazer um diagnóstico da biodiversidade, levantamento da fauna, da flora. A gente anda fotografando aí, fazer talvez um concurso, o turista vem aqui e fotografa um passarinho em frente, fotografa, manda para o Conviva para cadastrar. Na Holanda se faz muito isso. Desculpa ficar usando o exemplo da Holanda, mas é que é a referência que eu conheço, então, né? Mas tem muitos países que fazem isso, obviamente. Manual da biodiversidade. O turista vem aqui, você quer ver uma jatobá? Pega a bicicleta, vai no quilômetro tal, tem uma jatobá. No quilômetro tal, na coordenada tal. Ou quer ver um IP, quer ver enfim, né? Quer ver um bando de pássaros à noitinha, vai lá na cabeceira do Lago do Holandês. Promover esse pessoal e conhecer e fazer com que as crianças e todo mundo de Olambra conheçam a nossa biodiversidade. Atração de ambientes que atraem a flora e fauna. Pode dar mais um para cá? Por exemplo, é legal ter um catálogo assim. No Brasil nós temos 720 mamíferos. Holanda, quantos mamíferos tem? Aves, 1924 espécies de aves no Brasil. Quantas espécies nós temos? Venha para a Holanda, porque a Holanda tem 227 espécies catalogadas de aves. Vai chover de gente aqui atrás dessas aves. Um turismo, eu acho que é legal esse turismo. Não só pensando em turismo, que atrás de uma ave tem toda uma cadeia de ações que permite essa ave estar presente. E não 30 milhões aqueles periquitos lá. Enfim, répteis assim por diante. Aqui são fotos daqui já. Capivara tem, como é que vamos lidar com esse negócio da capivara, né? Tem essa polêmica, inclusive, né? Próximo. Bom, saneamento. 100% do esgoto tratado da cidade, 100%. Com tubulações adequadas, com tudo certinho, que não estoura quando chove e assim por diante. 100% da produção rural tratada por wetlands ou por outros sistemas, mas 100% tratado. Esse tem que ser uma meta muito forte. Senão nós vamos ter probleminhas, assim, quando chove, sobe tudo de novo, né? Não é uma foto do Olambra, eu vou deixar bem claro.
e nem da minha casa. Ainda bem, né? Pronto. Lixo reciclado. Lixo, todo mundo fala de lixo. Já temos vários programas. Uma ONG, até então existia, chamado Amigos, que tem o Renato como representante aqui, e o Pete se juntou com a Suprema, galera, e a gente discutiu como é que faria a questão do lixo. A gente achou melhor lixo reciclado e não reciclado. Vidro, papel, tudo reciclado, entra tudo num pacote, para na ótima. E o que é não reciclado. Mas eu fico um pouco de ver que no meu próprio condomínio a reciclagem está longe de acontecer. Então nós temos que internalizar, os cidadãos holambrenses têm que internalizar que reciclagem é obrigatório. Eu não posso achar o saco cheio de garrafinhas e não reciclá-los. Eu tenho até vontade de pegar e não posso fazer isso, não. Começa a criar um clima. Mas isso nós temos que internalizar. Começa na escola, mas começa com as empresas, começa com todo mundo. Às vezes, na minha própria empresa, que trabalha no meio ambiente, eu pego no pessoal e falo, pô, cara, como é que pode uma empresa ambiental não reciclar 100%? Então, também tem que fazer meu dever, né? Reutilização de material descartável, implantar política reversa. Próximo, né? Fornecer locais para turistas jogarem lixo. De repente você olha lá no fim de semana, lá, toda aquela cesta estão cheia de lixo. O turista, por mais bem intencionado que seja, ele não vai ficar 3 horas com papelzinho na mão, ele vai jogar do lado do lixo. Então nós temos que repensar lixeiros, o tamanho do lixo e recolher esse material. Tem um programinha especial, fim de semana você está de plantão, você vai cuidar. Quando você recebe 50, 60 ônibus num fim de semana aqui, pô, é natural que você tenha a cesta cheia de lixo, né? Implantar programas de escolas de abordagem a questão do lixo, orientar e advertir quem, estou cansado, você recebeu a advertência, estou achando que você não conseguiu entender que a reciclagem é importante. Segunda advertência, terceira advertência, a quarta advertência, meu amigo, você não entendeu. A Holanda agora optou por reciclar, e você insiste em não reciclar. Vamos lá, uma lembrancinha, se passa no Banco do Brasil, deposita lá por um projeto na ótima, qualquer projeto assim. O Hardware, um programa lindíssimo, muito legal, foi entre as quais a DE assumiu, né? Tem que voltar a acontecer anualmente. As crianças se vestiam, reciclar, faziam roupa de reciclagem. Estou levando essa ideia para os pescadores agora. Pô, ali é legal, porque trabalha com a internalização da questão ambiental. Fomentar cooperativas. Mão de obra em Holanda já não está difícil achar, então faz cooperativa. É a cara de Holanda para cooperativa. Por que não faz cooperativas também, né? Da forma correta. Próximo. Mas já voltou, né? Educação. Educação, ela transcende a escola. Educação tem que ser nas empresas, educação tem que ser em casa. Aliás, essa é a ordem. Educação tem que ir em casa, nas escolas, nas empresas, na prefeitura, com os turistas e assim por diante. Né? Então, isso só esse programa de educação ambiental, de uma forma muito séria, já seria uma grande revolução em Holanda. Todo mundo usa a cidade de Mobral, que fica lá no Ceará, como exemplo de educação. A cidade de Mobral é uma cidade, desculpa muito, Sobral. É que eu estou correndo contra o tempo. Tem uma escola lá que fez uma revolução e o país inteiro se baseia, olha, lá em Sobral não, é uma diretora do Sobral. Então uma pessoa pode fazer diferença. Então se a gente fizer um acordo, um bem organizado sistema de educação ambiental entre as escolas e todo mundo trabalha isso muito forte, você consegue fazer uma revolução. Vou dar uma ideia. Pode clicar aqui, Chico, por favor. Mais um, por favor. Incentivos particulares, né? Você é o cara. Incentivos particulares podem surgir, né? Você compra aqui uma coisa, você ganha uma árvore, sei lá, para quê? Para ter desculpa para plantar, mas não qualquer árvore, né? Olha aqui um exemplo na escola como é que foi adotado. Todas as crianças dessa escola plantaram a sua árvore assim que fez matrícula. E a professora de matemática ia todo mês lá monitorar. Olha quantas folhas tem sua árvore? 15. Anota lá, 15. Mês que vem,
vezes 7. Daqui 3 meses, 25 folhas. Você vê, a criança vê a árvore crescer. Aí vem a professora de matemática e fala assim: o Joãozinho plantou orelha de negro e o Pedrinho, ou a Maria, plantou sangra d'água. A sangra d'água tinha 15 folhas e o Pedrinho que plantou orelha de negro tinha 27 folhas. Qual foi a porcentagem de diferença um do outro? Olha aí, o molecada aprende a fazer tabelas, aprende a fazer poesias, desenhar. Olha um gráfico. Esse moleque, ou essa menina, sei lá, essa criança, melhor dizendo, começou a fazer gráfico quando era moleque, quando era criança. Imagina, depois ele pega Excel, ele faz o diabo. A matemática fica gostosa de aprender. O moleque começa a entender a matemática. E aí a professora de ciência veio e falou assim: a minha árvore, não sei o que acontece, não está crescendo nada. E a dele, que é coisa de inveja, dele cresce bastante. Eu quero mudar de árvore. Eu falei: não, a sua árvore, a professora de ciência, a sua árvore cresce devagar, porque é uma árvore de lei. Ela cresce devagar. Ela é muito mais forte, vale muito mais, só que ninguém quer trocar mais a árvore. A minha árvore, coitada, perdeu todas as folhas. E a dele está cheia de folhas. Você sabe por quê? Essa árvore é tipo caduca. Ela perde as folhas no inverno. Você vai vendo na primavera, ela vem com tudo. E a criança começa a se acostumar, começa a conhecer o ambiente. E a gente só preserva o que a gente gosta. E a gente só gosta do que a gente conhece. Então o mecanismo é esse, meu modo. Pagamento pelo serviço ambiental, o IPTU ambiental de verdade, catalogado, você realmente e controlado anualmente, né? O técnico da prefeitura vai lá: você tem 30% de área permeável, você tem o benefício do IPTU. Volta o ano que vem, está tudo cimentado, tudo fechado, perdeu o benefício, né? Incentivar a questão ambiental, incentivar quem trabalha com cacimbas, incentivar quem trabalha com energia solar, incentivar a vinda de indústrias de carbono zero. Todas as indústrias aqui têm que ser bem-vindas, mas, que tipo de indústria que você faz? Neutraliza o seu carbono? Neutraliza? Qual a sua pegada ambiental, ecológica? Porque o mundo, o aquecimento global é um fato, queiramos ou não. Se eu for para casa a pé hoje, e vocês também, vai acontecer o aquecimento global de qualquer forma. Só que todo mundo aqui vai embora para casa de carro, e eu também, né? As previsões de aquecimento global são bastante drásticas. E é irreversível, quase. 5% de energia solar, Holanda, rastro zero de carbono. Pensou? Cidade das flores, cidade das lombadas e cidade do carbono zero. Olha aí, já estamos com 3 categorias boas. Ilhas de estacionamento. Aproveitar ainda um pouquinho as áreas que tem, por exemplo, aqui que tem, né? Reflorestá-las e transformar no estacionamento. Cria-se ilhas de verde, uma pegada totalmente diferente, né, do que a cidade de São Paulo no centro, é 10 graus centígrados mais alto do que a periferia. Lógico que só tem prédio lá, não tem uma árvore. E se a árvore for usada e ainda perder folha, o pessoal corta a árvore, porque a minha calçada não pode ter folha. Aí, né, é questão de aprender, né, conceituar. Bom, para terminar, que já deu quase. Já passou? O seu relógio é muito pilha nova no relógio causa esse dano. Não tem como pensar numa conviva assim, do jeito que a gente gostaria que fosse, que a gente quer trabalhar para isso, e nós vamos trabalhar para isso, se não tiver uma harmonia com a política. Aí eu fico atrás, por isso que o meu tempo é gasto à toa. Harmonia. Não. Aí, tá vendo? Ter normas, ter leis adequadas, né? A atualização do Código do Meio Ambiente e implantá-lo de fato, e fazer ele vingar, fazer ele acontecer de fato. Se você insiste em não reciclar lixo, meu amigo, não tem problema, a gente faz para você. Só que você vai ter que pagar por isso, até você se conscientizar que é uma mudança de paradigma que o município quer fazer. Não só você e não só eu, é o município. Próximo.
Cidadania foi riquissimamente explorada na apresentação da semana passada, na apresentação anterior, né? Então está muito claro. Paisagismo também foi muito bem explorado. Eu acho que tem como... O pessoal tira foto de 3 simpáticos que tem lá no pátio. Eu pensei, meu Deus do céu, paisagismo, eu lembro, nós estamos em casa, eu posso ficar muito à vontade de falar isso. E está longe de ser muito bonito. Eu acho que se você compara com o centro da cidade de São Paulo, lógico, aqui é um paraíso, né? E que vocês sejam bem-vindos a esse paraíso, viu, Thomas e a senhora? Mas a gente quer muito mais. A gente tem ainda espaço para muito mais e bem organizado. Então o paisagismo tem a ver com manutenção, tem a ver que nem sempre tem flores naquela planta, não dá flores o ano inteiro. Então vamos repensar isso também, né? E educação que transcende, obviamente, todos esses fatores todos. Sem educação, nós vamos morrer na praia. Todo o nosso esforço que todo mundo aqui está fazendo, nós vamos, infelizmente, morrer na praia. Eu vou dançar um dia, vou fazer parte da reciclagem, vocês também. Eu sei que é uma notícia não tão agradável, mas é a verdade. E a geração nova? Como é que eles estão pensando? Como é que eles pensam cidade? Que cidade eles querem viver? Temos que trazer esse pessoal também para cá, né? Mas tudo passa dentro da questão da educação. A educação é o cerne do nosso sucesso. Se a gente não fizer um bem bolado, a gente não vai ter sucesso. Tem um pequeno filminho, mas eu acho que com o passar do tempo está disponível para todo mundo. Depois acho que pode passar, né? 2 minutos, mas... Quer passar mesmo? Sim. 2 minutos? Tá bom. Cabe ainda, né? Se o padrão de 2 minutos, dá? Sem ligar o som, aí... Não, mas é só... Pode puxar quase para o final, assim. Quase que aqui. Tá aí. Né? Então, assim, o mundo inteiro está começando a pensar, agir, né? Sobre reflorestamento, tornar a cidade mais agradável, plantar e assim por diante. Transformar. Você vai na Nova York lá, aquelas avenidas enormes lá, o cara fez agora, tirou, e são jardins. Olha que coisa mais prazerosa, você é capaz de pegar avião para ver o jardim. Não, nós temos espaço e nós temos vontade, capacidade para implantar tudo que a gente quer fazer. Esse é o convite. E muito obrigado pelo espaço, Chico. Perguntas, contribuições, tem? Bom, primeiro parabéns ao grupo geral. É um trabalho incrível, muito profissional e muito amplo. Então, eu acho que seria uma boa ideia, dando aqui a sugestão para o grupo de coordenação, que o grupo de meio ambiente não se desmobilize. Porque agora que a gente vai trabalhar a integração dos projetos num projeto maior, a gente vai precisar de um detalhamento razoável de muitas das propostas que estão aqui. Então, meu pedido humilde é que vocês não se desmobilizem para contribuir com o grupo de coordenação na integração e no detalhamento de toda essa agenda, que é sistêmica, ampla e transversal. Legal. E que o grupo se amplie, então. Porque o difícil disso aqui para frente é fazer acontecer. Então, para mim, um bom projeto é aquilo que acontece, não seja um projeto revolucionário, tem que acontecer, nem que for numa rua. Então, caiu o convite aberto para todo mundo participar também. E outra, se é interdisciplinar, não tem como a gente não... Fala. Eu acho que é muito. Uma controvérsia aqui é o seguinte, eu acho que a gente não tem um projeto, pelo menos para agora, mais alto, para esse ano, no ano que vem, a gente tem que ter um projeto de 10 itens. 10. Eu acho, por exemplo, é muita coisa que você apresentou. Eu fico aqui apavorado se tem gente para fazer isso. Não tem. Ou seja, se a gente conseguisse reduzir tudo isso a 10 projetos, mas que a gente disse, daqui
é possível a gente fazer. Tá? Então vamos nessa. Daqui um ano e meio, a gente vai acrescentando. Essa é a minha sugestão. É a percepção do grupo também, Roberto. A gente trouxe, sabidamente trouxe para provocar, e depois a gente tem o difícil, quando digo a gente, e vocês fazem parte, né? O difícil exercício de falar assim, o que é factível de ser feito. Né? Então, para mim, como eu acabei de falar, para mim um bom projeto é aquele que acontece. Isso. Então, dentro do que a gente apresenta aqui, já não pode perder o foco. Então, eu proponho, de fato, em primeiro lugar, fazer uma harmonia, casar com o pessoal da educação, andar de mãos dadas e juntos fazer um plano pedagógico que seja simples. Você planta uma árvore, meu amigo, e o professor de matemática vai lá, coleta os dados e no mês seguinte é professor de... É tão simples. Um projeto. Esse é um. Não, eu sei. Então, agora precisamos desenvolver mais 9, factível, nessa linha mesmo. Tá? Desculpa. Não, ele levantou. Encaixar na parte dele, certo? 9, 10, 5, sei lá, quanto, certo? Você mostrou, acho que uns 30, no mínimo, 40, certo? Tem que, acho que cada grupo, cada organização pode atender. Por exemplo, a prefeitura já pode pegar pelo menos uns 4 ou 5, certo? Através da cooperativa com produtores, pode pegar também. Ou a educação, é a escola, certo? Cada um por si fazer a sua parte, que já faz parte, certo? Então, todo mundo pegar tudo, não dá. Porque tu também trabalha um pouco no meio ambiente, certo? A questão de água. A principal coisa que é a água. Então, já dá trabalho, gente, se realmente, porque atender realmente todas as bacias da PCJ, que dá 15 mil quilômetros quadrados, é um terço da Holanda, e a população também é um terço da Holanda. Então tem tanto problema, certo, para prever. E é verba, é tempo. Tudo, e demora, certo? Mas estamos andando e vai. Se cada um faz, vamos dizer, a sua parte que pode fazer, para os vizinhos, para loteamento, para condomínio, etc. Podemos fazer vários, certo? Mas todo mundo não dá. Por exemplo, no meu condomínio, eu não faço parte do grupo lá, nada, porque não vai dar tempo, mas, por exemplo, eu já me propus, fui lá na secretaria, depois que foi apontado que o nosso muro é um muro, eu passo na frente do muro todo dia. Eu falei, por que não transformar um muro mais verde, mais amigável? Né? Então, eu queria fazer parte lá, mas não oficialmente, com reunião cada quarta-feira e tal, mas, por exemplo, trabalhar reciclagem de lixo no meu condomínio, trabalhar reflorestamento no meu condomínio, fazer uma passarela dentro daquele bosque, para que as crianças possam andar no bosque, as pessoas que têm carrinho também possam fazer isso no meu condomínio. Mas, obviamente, isso não está no texto. Concordo que a gente tem que selecionar com muito carinho e critério e colocar metas anuais até o ano 2030, daqui a 7 anos, ou 6 quase. Desculpa. Eu sempre passar lá. Né? É o seguinte, eu venho de iniciativa privada, né? E hoje no meu grupo do idoso, né, eu comentei isso, eu queria passar para vocês também. Todo projeto que é feito em uma empresa, a gente faz uma pilotagem, certo? Para ver se dá certo, para depois expandir. Se nós fôssemos fazer um projeto em uma cidade maior, em Olambra, 100 mil habitantes, nós íamos pegar um piloto para fazer. E para mim, Olambra é um piloto já, certo? O que me preocupa é a questão política, poder público. Se eu entendi bem quando o senhor apresentou, o senhor vem batalhando com esse negócio lá. O meio ambiente já há um tempo aqui, teve sucesso com algum, teve sucesso com outro. Então o poder público muda. E é muito difícil você conseguir negociar com o poder público. Se o poder público se interessa, o negócio vai. Porque não adianta você fazer um projeto se o poder público não estiver junto. Né? Eu tenho um exemplo aqui, o condomínio das Marias. Eu convivo aqui com a minha esposa há quase 30 anos, mas para lazer. E estou aqui há 3 anos morando. O condomínio das Marias é uma empresa hoje. É administrada por uma pessoa que conhece e revolucionou o condomínio. Então nós temos várias políticas lá dentro, né, e são aplicadas. Então a teoria lá dentro passou para a prática. Então eu concordo com o senhor Roberto, né, que a gente tem que priorizar as ações.
mas também não podemos ficar sentados olhando e ver o que vai acontecer. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, toda iniciativa privada, quando vai fazer um investimento, eu não sei como funciona aqui, mas é uma lei federal, você tem que dotar 0,5% do seu investimento físico para o meio ambiente. Certo? Isso, num investimento industrial enorme, é muito dinheiro. Né? E a gente passava essa verba para o poder público, mas a gente não tinha a condição de dizer, prioriza aqui. Eles faziam o que queriam com essa verba. E às vezes ia para o lado. Então aqui eu não sei como funciona, mas eu acho que uma ideia seria, todo condomínio que for entrar, toda empresa que fosse instalar, a prefeitura deveria pegar um investimento relativo, investimento físico, não custeio, investimento físico, deveria cobrar uma porcentagem para o meio ambiente. Para o projeto, eu acho. Mas o senhor viu que dentro do último quadro, a primeira coisa que eu coloquei é a questão política mesmo. Então, porque lá que amarra muita coisa. Agora, se o político começar a perceber que ele só vai ter direito de receber o meu voto, se ele realmente cumprir, ele vai cumprir, ou se ele não cumprir, ele perde meu voto para sempre. E se o meu voto for assim, a cidadania for de tal forma, os políticos vão querer trabalhar de graça, né? Que aliás devia ser, né? O trabalho voluntário, mas tudo bem, não é o caso. Mas se o político perceber que ele realmente vai ganhar só o meu voto e do meu amigo, da minha esposa, dos meus filhos e tal, a gente acaba fazendo uma roda de amigo e fala assim, ó, vou votar no Joãozinho, eu vou votar nele, ou na Maria, porque ele está carregando a bandeira. Acho que essa é uma das propostas desse grupo. Aqui, o seguinte, Pedro, na lei de legislação municipal, contempla essa questão dele ou não? Então, Posso posso responder isso? Até a Tony e eu, a gente estava olhando para o outro, a gente estava na sala do lado, discutindo exatamente Então, a lei de parcelamento de solo e o estudo de impacto de vizinhança, e definir, bom, com o que os empreendimentos têm que contribuir para a coletividade. Interessante essa dica, também de 1% legal, então tem que ser destinado. O senhor é vereador? Já tem certas leis, né, tanto de área verde e tal, pode melhorar. Eu queria só acrescentar aqui também ainda, complementando, a gente discutiu isso dentro do nosso grupo, que já tem muita coisa feita também já. Peço Pedro, quem sabe, Tony também, tem um mapa do meio ambiente, né, que está dentro do plano diretor, discutido há 2 anos, que está na Câmara para ser aprovado dia 8 de agosto agora. Ali tem todo um mapa verde que tem já afinal todas as nascentes, que já tem os corredores, tudo desenhado em verde e tal, já tem plantio de loteamentos, etc., a arborização que a Silvia fez, essa lei, falamos hoje, né? Então tem que cinzenta, tem todo o catálogo da Mata da Cachoeira, com todos os animais que tem lá. Então isso precisa juntar, já tem um monte de coisa aqui, né, que não precisa repetir, né? Então, não, mas só o seguinte, a questão é o seguinte, a reserva de 0,5% de investimento, quando há o investimento, aqui em Olambra está assegurado por lei isso. Por exemplo, eu quero investir na cidade R$1.000, tá? Se eu for na prefeitura, a prefeitura diz, senhor Roberto, tudo muito bem, só que R$50 vai para o meio ambiente. Tá certo? Tá certo, Edita. Isso já existe? não, isso nós estamos discutindo na sala do lado aqui. Tá bom, tá bom, Chico, entendi. Essa parte, só a parte de legislação. Então, o CMU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, ela prepara, trabalha com a sociedade, são representantes da sociedade que